Olá! Sejam muito bem-vindos, pessoal, para mais uma videoaula aqui do Sou Concurseiro Vou Passar. O professor de vocês aqui está meio gripado, mas vamos nessa batida aqui, né, no nosso projeto aqui, rumo ao TJ. Tenho dúvida alguma que aquilo que a gente está construindo nessas aulas, pegando ponto a ponto aqui o edital, nós estamos construindo realmente um caminho, né? O caminho da aprovação, o caminho do sucesso, o caminho da vitória. Eu sempre falo muito isso, galera, pensamento positivo, pensamento muito, né, focado que vai dar certo, que você vai conseguir. Não desanima, não deixa nenhum pensamento massacrar você, que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que tem pessoas mais preparadas. Não deixe em nenhum momento isso acontecer, tá? Eu tenho percebido nas salas presenciais, né, que começaram no início das turmas abarrotadas de gente, e agora as turmas começam a esvaziar, a galera começa a faltar às aulas, né? Então é sinal de que várias pessoas já estão perdendo, né, já estão, né, chegando e desistindo, né? Ai, não, hoje eu não vou não. Quando a pessoa fala, hoje eu não vou para aquela aula, hoje não, ele já está perdendo, né? Concurso público é uma questão de persistência, é uma questão de esforço. Não passa o mais inteligente, não passa aquele que vocês acham assim, ele é um iluminado, ele passou porque ele é iluminado, ele foi escolhido por Deus para ser aprovado em um concurso público. Não é assim, não é assim que funciona. Deus não é assim, ele não trabalha dessa forma. Deus, né, ele dá oportunidades, e cada um que tem que correr atrás com seu próprio esforço e conquistar a vitória. Só que Deus dá as oportunidades. E talvez, né, algumas pessoas estejam deixando de lado as oportunidades que Deus tem colocado na sua frente. Mas outros não. Como você que está aqui agora. Você está agarrando com unhas e dentes todas as oportunidades que estão aparecendo na tua frente. Não é à toa que você está aqui agora comigo e vai assistir uma aula completa de súmulas vinculantes. Um dos assuntos que eu acredito que com certeza vamos ter pelo menos uma questãozinha, alguma coisa daqui que a gente vai falar, vai estar na tua prova de direito constitucional e nós vamos acertar. Tá? Ou até de direito administrativo, também tem súmulas aqui de direito administrativo. Então, eu não tenho dúvida alguma, né? Vamos aqui trilhar o caminho da nossa aprovação. Sejam muito bem-vindos e vamos lá, galera. Fábio, o que é esse assunto que a gente vai estudar hoje? Bom, gente, nós, né, temos as chamadas jurisprudências, que são os julgamentos dos tribunais, né? Mais especificamente os tribunais superiores, como o STF, o STJ, TST, TSE, né? Então, todos os tribunais superiores, todos os tribunais como um todo, né, fazem as suas chamadas jurisprudências. E esses tribunais também, né, todos eles, né, fazem as chamadas súmulas, que hoje elas recebem o nome de súmulas comuns ou súmulas não vinculantes. Pois essas súmulas, elas são apenas um resumo de algum julgado, de algum julgamento de um tribunal que pode ter repercussão em outros processos parecidos. A partir da emenda constitucional número 45, lá de 2004, a Constituição, né, foi alterada e incluíram na Constituição a possibilidade de o STF, o Supremo Tribunal Federal, isso já é bom você anotar. Então, a emenda constitucional número 45 de 2004 incluiu na Constituição, né, a possibilidade do Supremo Tribunal Federal, exclusivamente o Supremo Tribunal Federal, editar as chamadas súmulas vinculantes. Súmulas essas que agora elas têm um caráter normativo, um caráter de força de lei, ou elas devem ser cumpridas. Então, diferentemente das súmulas comuns, as súmulas vinculantes elas já têm força normativa. Tá? E é isso que a gente vai estudar aqui agora.
Mas entenda que súmula vinculante só nasce de um tribunal, que é o Supremo Tribunal Federal. Tá? Muito bem, nós temos aqui, né, o começo aqui, né, uma introdução que eu queria ver com vocês, essa parte de súmulas, que a gente vai ver toda a parte da teoria do que vem a ser as súmulas vinculantes, tá? Pode vir comigo aqui, né? A gente vai ver do que vem a ser essas súmulas vinculantes. Olha só a nossa aula de hoje. Nós vamos ver toda a parte teórica de como fazer uma súmula vinculante, né, qual é o quórum que precisa, quem pode pedir o cancelamento, a revisão de uma súmula vinculante, tudo isso a gente vai ver agora. Depois a gente vai estudar, dar uma olhada aqui em todas as súmulas vinculantes que temos, né, no dia de hoje. Todas as súmulas a gente vai dar uma pincelada e eu vou alertar vocês quais são as súmulas mais importantes, tá? E depois a gente vai fazer questões, tá? E depois a gente vai resolver questões envolvendo aqui essa parte de súmulas vinculantes, tá? Então, vamos ver a teoria, vamos ver aqui as súmulas vinculantes e depois a gente vai ver questões. Estão comigo, galera? Eu não estou preocupado aqui quanto tempo vai demorar essa aula aqui, não estou preocupado com isso. O que eu quero é passar o conteúdo para você e que você saia daqui dessa aula, né, terminando assim, puta que pariu, tudo que cair de súmula vinculante eu sei. E é exatamente isso que eu proponho para você, tá bom? Vamos lá, galera, começando aqui, nós temos aqui uma introdução, né? Nós temos uma introdução aqui para você, tá? As súmulas vinculantes, elas estão previstas, tá, gente? No artigo, eu queria até que você já abrisse a tua Constituição. Você que está com a Constituição, elas estão no artigo 103A da Constituição Federal. Tá? Acrescentado pela reforma do judiciário, essa emenda aqui, tá, gente? A emenda constitucional número 45, ela é chamada de emenda da reforma do Poder Judiciário. Ela que alterou, essa emenda constitucional número 45, ela que alterou vários pontos aqui do Poder Judiciário dentro da Constituição, tá? O dispositivo foi regulamentado, essa parte de súmula vinculantes entrou no 103 e depois tem a lei da súmula vinculante, que é a lei 11.417 de 2006. Essa lei é a lei das súmulas vinculantes, tá? Ela é uma parte que vai aprofundar bem mais aqui essa parte de súmulas vinculantes, que não é, né, tão importante essa lei aqui para a gente vai falar dela daqui a pouquinho, tá? Nessa parte de súmulas vinculantes, mas o foco maior é realmente o que está na Constituição, lá no 103A, tá bom? Então, foi regulamentado pela Lei 11.417, para ter eficácia, toda súmula vinculante tem que ser aprovada por 8 dos 11 ministros, ou seja, é por 2/3. Fábio, quanto dos membros é preciso para aprovar uma súmula vinculante? 2/3. 2/3 dos ministros do Supremo Tribunal Federal, tá? Que totalizaria um número de 8. Tá? Então, aqui nós temos, né, o artigo 103A, né? Nós temos aqui o 103A. Temos aqui, cadê? O 103A, né? E aí o 103A, o Supremo Tribunal Federal poderá, aí olha só, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir da sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário e a toda a administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual, municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Então vamos lá, gente, você vai colocar aqui, ó, súmulas vinculantes, né? Súmulas vinculantes, tá? Súmulas vinculantes aqui você vai colocar, tá? Essas súmulas vinculantes, elas, né, você vai colocar aqui, ela é exclusiva do Supremo Tribunal Federal, tá? Que poderá criar, alterar, né? O Supremo pode ser de ofício, ou seja, sem ninguém ter solicitado, o Supremo pode editar uma súmula vinculante. Ou também pode ser por provocação. E a gente vai já ver daqui a pouco quem pode provocar o Supremo Tribunal Federal
para editar uma súmula vinculante. Tá? A aprovação dessa súmula requer uma votação lá no Supremo, de 2/3 dos membros, tá? Requer uma votação de 2/3 dos membros, e aí o requisito é após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, Então, o Supremo só pode editar uma súmula vinculante de assuntos que estão constantemente, então tem um assunto que está constantemente sendo debatido lá no Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo edita logo uma súmula vinculante que aí, pronto, já resolve todos aqueles processos que estão relacionados com aquele assunto. Tá? Essa súmula vinculante, ela só vai ter efeito a súmula, não é a partir da votação, é a partir da publicação. Então, a partir da publicação da súmula. É a partir da publicação, não é a partir da votação. A gente tem até uma súmula hoje que ela foi aprovada já no Supremo, mas até hoje ela não foi publicada. Então, vamos lá, gente. A partir de quando que a súmula vinculante ela tem validade? Ela tem a validade a partir da publicação da súmula e não a partir da votação. Cuidado que isso aí cai. Se eu estou trazendo para você, é porque isso aqui cai para caramba, tá? Beleza. Ela vai ter efeito vinculante, então ela vai ter efeito a partir da publicação e vinculatividade, tá, aos demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública em geral. Quando eu falo administração pública em geral, administração direta, indireta, federal, estadual, municipal, toda administração pública em geral deve respeitar uma súmula vinculante. Tá? Aqui, eu vou te dizer, só de ter esse esqueminha, coloca aqui a tela toda para eles, né? Só de ter esse esqueminha aqui, você já vai acertar várias questões. Só de ter isso. A gente já poderia encerrar a aula aqui agora. Só que aqui comigo, né, gente, eu sempre preparo vocês para mais. Né? Eu preparo vocês para a gente fazer a prova rindo, não é isso? Eu não falo sempre isso, a gente tem que procurar fazer a prova rindo. E aí, até as questões mais cabulosas, você vai resolver a prova rindo de tão fácil que vai ser para você. Tá? Vamos avançar? Beleza, então. Pode vir aqui comigo. Legal. Então, matou aí essa parte aí, tá? Artigo 103A, a gente maceteou todo, daqui a pouco eu volto aqui para você, para a gente ter umas pegadinhas aqui que a gente vai já falar. Muito bem. Fábio, temos as súmulas vinculantes comuns e temos as súmulas vinculantes e temos as súmulas vinculantes comuns, não é isso? Isso. E aí eu queria ver com vocês um macetezinho aqui, um esquemazinho, para ficar bem fácil, para você não ter dificuldade nenhuma, né? A gente vai fazer aqui uma tabelinha aqui, né? Uma tabelinha aqui, que aqui a gente vai colocar as súmulas, vinculantes. Aqui a gente vai colocar as súmulas vinculantes. E aqui a gente vai colocar as súmulas comuns. As súmulas vinculantes, tá? Súmulas vinculantes só podem ser editadas, sua edição, a sua criação, somente, né, pelo Supremo Tribunal Federal. Pelo Supremo Tribunal Federal. Já súmulas comuns, gente, a edição de súmulas comuns, você pode colocar aí por qualquer tribunal. Qualquer tribunal pode fazer súmulas, não tem problema nenhum, né? Qualquer tribunal pode fazer súmulas. Agora, a súmula vinculante, tá? Elas são chamadas normas de decisão.
São consideradas, isso aqui está em vários livros de direito constitucional, tá? São consideradas, olha aqui, normas de decisão. Ou seja, possuem caráter normativo e obrigatório. Então, as súmulas vinculantes, elas têm um caráter normativo e obrigatório. As súmulas comuns, tá, possuem um caráter enunciativo. O que é isso, Fábio? Ou seja, de orientação. Elas servem apenas para orientar. Tá? Elas servem apenas para orientar. Orientar como que aquele tribunal toma decisões sobre aquele assunto. Como que determinado tribunal ele toma uma decisão sobre determinado assunto. Então, por isso que um tribunal ele edita suas súmulas, né? STJ, o TST, TSE, o STM, tem súmula para tudo. TST, né? O Tribunal Superior do Trabalho, tem suas súmulas do trabalho. E aí, né, é apenas a título de orientação. Um juiz, por exemplo, que julga, tá, contra uma súmula comum, não vai ter repercussão nenhuma, não vai ter assim problema algum. Né? Pode até a decisão do juiz ser executada e contrariando uma súmula comum. Não tem problema nenhum. Coisa que já não pode acontecer com uma súmula vinculante. Um juiz já não pode decidir com base contrária a uma súmula vinculante que a decisão dele vai ser cassada. Então, já estão vendo a diferença, né? Então, uma tem caráter apenas de orientação, que é essas súmulas comuns, já as súmulas vinculantes já são normativas, já tem força obrigatória. Beleza, tranquilos aí todo mundo, tá? Já estamos entendendo um pouquinho o que é a súmula vinculante, né? Beleza. Agora, nós vamos ver aqui a abrangência, né? A abrangência dessas súmulas aqui vinculantes. Bom, com efeito, essas súmulas vinculantes, elas têm efeito, né, a partir da publicação na imprensa oficial. Aí você vai colocar, cuidado, bancas costumam cobrar que o efeito será a partir da votação no plenário do STF. Tá? Errado. Essas súmulas têm efeito vinculantes em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Entretanto, o STF poderá, por 2/3 de seus membros, restringir os efeitos ou diferir a sua aplicação para o momento posterior, tendo em vista razões de segurança jurídica e de excepcional interesse público. É justamente por isso que eu falei, né? A súmula ela pode ser aprovada hoje, votada hoje no plenário, mas o STF só pode publicar ela na data tal. Isso pode acontecer. Tá? Temos, inclusive, uma súmula vinculante que está passando por isso. Então, isso aqui eu já mato toda e qualquer questão que vier colocar na tua cabeça, que é a partir da votação no plenário. Tá? Muito bem. Aí, gente, a gente vai colocar aqui a primeira caveirinha da nossa aula. Fábio, súmula vinculante, ela
ela é para todos. Ela tem todo mundo no Brasil, todos os órgãos, tribunais no Brasil devem cumprir uma súmula vinculante? Será que tem algum órgão que não é obrigado a cumprir uma súmula vinculante? Vamos lá, pensa. A súmula vinculante é vinculante para todo mundo, todo mundo, todo mundo? E a resposta é não. Súmula vinculante. Eu vou até colocar logo aqui a lei. Aqui. Vamos voltar aqui à lei. O Supremo, artigo 103. Está aqui, ó. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante 2/3 de seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar a súmula que, a partir da publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante. Olha agora. Olha agora. Aos demais órgãos do Poder Judiciário. Gente, a súmula vinculante, ela não é obrigada, ela não é vinculante para o próprio STF. Ela não é, vinculante para o próprio STF. Pois o STF ele pode mudar a súmula, ele pode cancelar a súmula a qualquer momento. Basta ter uma votação de 2/3. Então, você vai colocar bem assim no teu caderno, né? Você vai colocar bem assim aqui no teu caderno, né? Cuidado, olha só, coloca bem assim. A súmula vinculante, as súmulas vinculantes, Fábio, entendi, né? As súmulas vinculantes não vinculam o STF, o próprio STF, tá? Que poderá, tá? Rever a súmula, poderá cancelar a súmula a qualquer momento. Beleza? Tranquilos. Tem mais alguém que não vincula, Fábio? Tem, galera. Tem mais alguém que não é vinculado, que não vai ficar preso ao que diz uma súmula vinculante. E sabe quem? 2. O Poder Legislativo. Poder Legislativo, Fábio? O Poder Legislativo, na sua atividade típica, que é fazer lei, não está preso ao teor das súmulas vinculantes. O Poder Legislativo, ele pode editar uma súmula vinculante, ele pode editar uma lei contrária a uma súmula vinculante. Fábio, mas aí não vai ser essa lei inconstitucional? Sim, que entre com uma ação de inconstitucionalidade depois contra a lei, mas o Legislativo ele não precisa, a gente está fazendo uma lei aqui que está indo contra uma súmula vinculante, não. Existe a separação dos poderes. E o Judiciário ele não pode impor restrições, mesmo que seja por súmula vinculante, ao Poder Legislativo. Então, o Legislativo ele pode sim fazer leis contrárias às súmulas vinculantes. Mas é o que eu estou falando. O Legislativo ele pode até discordar de uma súmula vinculante na sua atividade típica. Cuidado! O Legislativo, na sua atividade atípica, o Legislativo como administração, na hora que o Legislativo estiver contratando uma pessoa, estiver atuando como administração pública, o Legislativo ele tem que cumprir as súmulas vinculantes. Um parlamentar, por exemplo, quando ele está nomeando alguém para um cargo comissionado, ele não pode nomear um parente, porque senão ele vai estar violando a súmula vinculante do nepotismo. Está dando para entender isso?
Tá? Então, o legislativo, na sua função típica, ele não precisa respeitar as súmulas vinculantes. Na sua função atípica de administração, ele precisa respeitar as súmulas vinculantes. Se você já está avançado um pouco aqui nos estudos, tanto do direito administrativo como do direito constitucional, você deve estar entendendo o que eu estou falando. Tá? Beleza, beleza, beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Mais alguma coisa. Legal, 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 legal. E agora nós vamos ver quem pode, né, aprovar, quem pode revisar ou cancelar uma súmula vinculante. Quem pode aprovar, cancelar ou revisar uma súmula vinculante, tá? A própria Constituição fala, né, que podem propor, primeiro que a criação de uma súmula vinculante, a gente viu, né, ela pode ser de ofício, pelo STF. Concorda comigo? Mas essas autoridades aqui, que são as mesmas autoridades da ação declaratória da ADI e da ADC, tá? Essas autoridades são aquelas que podem sim ingressar com uma súmula vinculante, Não é que podem ingressar, podem pedir a aprovação de uma súmula vinculante, podem pedir a revisão de uma súmula vinculante, ou podem pedir o cancelamento de uma súmula vinculante. Então, em regra, essas são as autoridades: o presidente da República, a mesa do Senado, mesa da Câmara, mesa da Assembleia Legislativa, da Câmara, governador, procurador Geral da República, Conselho Federal da Ordem dos Advogados, partido político com representação no Congresso e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. A Lei 11.417, que é a lei que regulamenta aqui as súmulas vinculantes, ela ainda traz três órgãos, 3 casos de poder, 3 órgãos e casos de poder requerer, né, aprovação, revisão ou cancelamento de súmula vinculante. O Defensor Público Geral da União, cuidado que não é dos estados, os tribunais superiores, tribunais de justiça dos estados, Distrito Federal e territórios, os TRFs, os tribunais regionais do trabalho, os tribunais regionais eleitorais e os tribunais militares, os tribunais em geral. Lembrando que um tribunal de justiça, por exemplo, TJ aqui do Amazonas, né? O TJ aqui do Amazonas poderia, junto ao Supremo Tribunal Federal, requerer a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula vinculante. E os municípios, no curso de um processo em que seja parte, poderão propor a edição, a revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante, o que não autoriza a suspensão do processo. Beleza, gente, tranquilos aí, muito legal essa parte aí, não é verdade? Muito bem, temos agora, né, um outro ponto bem legal. Então, quem são os interessados em aprovar súmulas vinculantes, né? Impedir a aprovação, revisão, todo esse pessoal que está aí na tua tela. Temos agora a desobediência de uma súmula vinculante, Fábio. Desobediência de uma súmula vinculante. Isso você encontra lá no 103A, parágrafo 3º da Constituição. E o 103A, parágrafo 3º, ele fala exatamente o seguinte: do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso. Então, vamos lá, né? Desobediência de quê, pessoal? De súmula vinculante. 2 formas, tá?
Pode ter desobedecido uma súmula vinculante um ato administrativo, ou pode ter desobedecido uma súmula vinculante alguma decisão judicial. Alguma decisão judicial pode ter, né, desobedecido o teor da súmula vinculante, certo? Muito bem. A gente vai começar aqui pela decisão judicial, tá? A gente vai começar aqui pela decisão judicial. Quando uma decisão judicial descumpre uma súmula vinculante, caberá reclamação ao STF, tá? Caberá reclamação ao STF. Essa reclamação, né, ela, se for julgada procedente, né, ela vai cassação da decisão. Não é anulação, vai cassar. Primeiro que na prova eles vão colocar que a decisão da reclamação vai alterar. Se vier alterar a decisão, está errado. Vai acabar, vai extinguir. E vai determinar que outra decisão seja proferida. Com ou sem a aplicação da súmula. Tá dando para entender, né? Desculpa aí, galera. Para ficar tudo direitinho. Deixa eu ler com calma. Uma decisão judicial que contrariar súmula vinculante já pode, né, a parte que se foi prejudicada pode entrar com uma reclamação direto para o Supremo Tribunal Federal. Essa reclamação ela vai ser julgada lá pelo Supremo Tribunal Federal, e se o Supremo Tribunal Federal, né, deliberar que essa súmula realmente essa decisão realmente violou uma súmula vinculante, o Supremo vai cassar. Cuidado, não é alterar. Não é revisar a decisão, ele vai cassar, ele vai extinguir a decisão que contrariou a súmula vinculante. E vai determinar, não é o Supremo que vai fazer a outra decisão, ele vai determinar que o juiz faça uma súmula vinculante, faça uma nova decisão, né, utilizando a súmula ou não. Primeiro ponto, não é o Supremo que vai fazer uma nova decisão. Ele vai mandar o juiz fazer uma nova decisão. Tranquilos, galera. Tranquilos. Agora, quando um ato administrativo ele vem contrariar uma súmula vinculante, é necessário, olha só, o esgotamento das vias administrativas para somente depois entrar com uma reclamação ao STF. E se o STF considerar que esse ato realmente violou uma súmula, o STF ele vai anular a anulação do ato administrativo. Lembrando que aqui para o ato administrativo, o Supremo não vai mandar a administração fazer um outro ato.
ele só vai anular o ato administrativo. Ele só vai anular o ato administrativo. É muito pegadinha, gente, mas se você tá com esse esqueminha na cabeça, eu particularmente, isso aqui é um esqueminha meu, né? E eu particularmente posso te dizer, se você tá com esse mapinha aqui na tua cabeça, você não erra. Você não erra, tá? Você aqui tá memorizando exatamente aquilo que tem que ser memorizado para a tua prova. Tranquilos. Beleza. Muito legal, né? Muito legal, muito legal, muito legal. Beleza aí? Então, muito legal. Gente, bota para decorar isso aqui, ó. Cuidado que para no caso de decisão judicial não tem negócio de esgotamento, né, dos recursos, nada disso, tá? Só tem esse negócio de esgotamento das vias administrativas para as súmulas, para o caso de ato administrativo, tá? Para o caso de ato administrativo. Muito bem, muito bem, muito bem. Tranquilos aí, né? Agora eu tenho uma perguntinha para vocês aqui, já? Queria que vocês até comentassem, né? Essa pergunta que eu queria fazer para vocês. Essa pergunta ela é bem assim, presta atenção na minha pergunta. Vamos imaginar que temos aqui uma linha do tempo, certo? Temos uma linha do tempo aqui. E bem aqui, um juiz, ele tomou uma decisão. Ele tomou uma decisão X. No dia que esse juiz tomou essa decisão, não tínhamos nenhuma súmula vinculante sobre tal assunto. Não tínhamos nenhuma decisão sobre tal assunto. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal editou aqui uma súmula vinculante. Ele editou uma súmula vinculante. E agora, essa decisão do juiz, que está em fase de recurso, tudinho, ela é contrária. Essa súmula vinculante aqui, ela ataca essa decisão do juiz. A pergunta é possível reclamação contra essa decisão do juiz? Lembrando que a decisão do juiz ela veio antes da súmula. Ou será que só é possível atacar com o Instituto da Reclamação decisões de juízes que forem proferidas posteriormente à edição de uma súmula vinculante? O que você marcaria na tua prova? É possível a súmula vinculante atacar uma decisão de um juiz antes dela? Ou a decisão do juiz tem que ser depois da edição da súmula vinculante? Pode ou não pode a súmula vinculante atacar quem está antes dela? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode ou não pode? E a resposta é pode. Pode sim. Possível, nesse caso, possível reclamação ao STF. Possível reclamação ao STF. Mesmo contra decisões, né, anteriores à súmula vinculante. Desde que a decisão não tenha transitado em julgado. Olha só o que eu estou falando. Desde que a decisão não tenha transitado em julgado. Então não pode uma pessoa, né, há 50 anos atrás, teve uma decisão judicial que já transitou em julgado. E hoje foi feita uma súmula vinculante, aí a pessoa, eu quero reclamação porque a minha condenação lá atrás, há 50 anos atrás, né, foi contra essa súmula vinculante. Não pode. Tá? Então, é possível reclamação ao STF contra decisões de juízes e de tribunais anteriores à súmula. Desde que a decisão não tenha transitado em julgado. Desde que a decisão não tenha transitado em julgado. Meus amigos e minhas amigas, né? Matamos aqui essa parte teórica aqui. Gostaram, gente, dessa parte? Né? Acredito que muitos desses assuntos aqui vocês
né? Agora estou sabendo agora aqui, né? Aqui foi catado de várias questões, né? Várias questões aqui de concursos públicos, né? E aí a gente preparou essa aula aqui para vocês, tá? Preparou essa aula aqui da teoria do 103A, tá? Do 103A. Agora, eu queria ver com vocês, né, as súmulas vinculantes, né? A gente dá uma olhadinha aqui nas súmulas vinculantes, quais são as súmulas vinculantes as mais importantes, tá? As mais importantes. Na realidade, é bom você dar uma lida nelas, tal, mas as que a gente destacar aqui são as mais importantes para a prova de concursos públicos, principalmente envolvendo constitucional e envolvendo direito administrativo, tá bom? Vamos lá, temos aqui a nossa primeira súmula aqui, né? Temos a súmula número 1, né? Não é tão importante, a número 2, a número 3, número 4, dá uma lida aí, tá? 1, 2, 3, 4. Temos agora essa que é importante, né? Essa aqui, inclusive, eu falo muito nas minhas aulas de direito administrativo. A falta de defesa técnica por advogado em PAD, né, em processo administrativo, não ofende a Constituição. Ou seja, o STF disse que em processo administrativo não é obrigatório, não é necessário advogado. Não é necessário, não é obrigatório advogado, tá? A súmula vinculante número 6 costuma cair muito também, tá? Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para praças prestadoras do serviço militar inicial. Então, os praças, gente, é aquele pessoal aquele menino ali de 18 anos, né, que tem que prestar o serviço militar obrigatório. Não viola a Constituição ele receber menos do que o salário mínimo, tá? Não viola ele receber menos do que o salário mínimo quem é praça do serviço militar, tá bom? Isso aí não só memoriza isso, tá? 6, 7, 5, 6 são importantes, 7, 8 dá uma lidinha aí, né? A 9 também não é, e aí temos a 10. Gente, todas as súmulas são importantes, tá bom? Mas eu estou focando aqui as mais importantes para o constitucional e para o direito administrativo, combinado? E a 10, gente, ela, para concurso de carreira tribunais, ela é fodástica, né? Viola a cláusula da reserva de plenário, lá do artigo 97 da Constituição. Essa reserva de plenário diz que para que seja declarada para uma lei, né, ser declarada inconstitucional, né, por tribunal, tem que ser por maioria absoluta. Tem que ser por maioria absoluta desse tribunal. E não poderia, né, viola a cláusula da reserva de plenário, a decisão de órgão fracionário de tribunal. Órgãos fracionários são órgãos menores, por exemplo, uma Câmara isolada é um órgão fracionário. E uma Câmara isolada que tem 4 desembargadores, por exemplo, ela não pode declarar uma lei inconstitucional e nem afastar a incidência de uma lei, porque senão ela vai estar violando a cláusula da reserva de plenário que diz que apenas tribunais, por maioria absoluta, podem declarar uma lei inconstitucional. Então é isso que diz a súmula vinculante número 10. Viola a cláusula da reserva de plenário, a decisão de órgão fracionário, um órgão pequeno de tribunal, que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta a sua incidência no todo ou em parte. Então, um órgão pequeno, um órgão menor, ele não pode declarar uma lei inconstitucional e nem afastar a incidência dela, tá? Isso cabe apenas ao plenário do tribunal por maioria absoluta. Súmula vinculante número 11. Nossa, essa aqui é a súmula das algemas, né? Só é lícito o uso de algemas em caso do, né? Eu sempre falo, só é possível, só é lícito o uso de algemas em caso de PRF. Tá aqui, ó. Perigo à integridade física própria ou alheia.
resistência e fundado receio de fuga. Eu só posso algemar nesses 3 casos, nos casos de PRF. Justificada a excepcionalidade, se eu for realmente algemar uma pessoa, eu tenho que justificar por escrito, com pena disciplinar, civil e penal do agente e ainda nulidade da prisão. Então, se um policial algemar um preso, né, indevidamente, o preso vai ser posto em liberdade, porque é nulidade da prisão. O agente que algemou, o policial que algemou, ele vai ser demitido, vai ter que pagar a indenização e o policial ainda vai ser preso. O preso vai ser solto e o policial vai ser preso. Não vem o caso aqui a gente entrar em demais comentários. Eu tenho que manter aqui, né, a nossa aula, decora aqui a súmula. Eu sou contrário a essa súmula, Fábio. A tua opinião, né, não interessa para a prova. O que interessa é o que está na súmula. Tá bom? Cabe a gente acertar a questão apenas. A súmula número 12, não é tão importante. E aí, gente, a 13, hein? A 13 é importantíssima. É a súmula do nepotismo, tá? É proibido nomear parentes, né? De até, aqui a súmula fala, de até o 3º grau, né? Para cargos comissionados, funções de confiança. Gente, essa súmula aqui não é nepotismo, tá? Segundo a súmula, não é nepotismo. A nomeação de parente para cargos políticos. Cargos políticos são cargos do primeiro escalão do Poder Executivo. Primeiro escalão do Poder Executivo. E muita gente tem me mandado mensagens sobre essa nomeação do filho do Bolsonaro. Filho do presidente Bolsonaro, tá? Para a embaixada americana. Para a embaixada americana. Fábio, isso é nepotismo? Não, não é nepotismo. Porque o cargo de embaixador, né, ele é na hierarquia um cargo político. É um cargo que está logo abaixo do presidente numa hierarquia. Então, esses cargos de primeiro escalão são os cargos que estão logo abaixo do presidente nessa hierarquia. E aí, né, consequentemente, esses cargos não têm o nepotismo. Então, o presidente pode, sim, nomear o filho dele, né, para um cargo de embaixador americano, caso siga os procedimentos adequados, determinados, que tem que passar por uma aprovação pelo Senado, tudinho. Mas, por exemplo, né, o filho dele não tem nenhuma vedação quanto ao nepotismo de ser nomeado como embaixador americano, tá bom? Beleza? Tranquilos? A súmula 14, muito importante também, é direito do defensor, do advogado, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em investigação, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício. Então, o advogado, gente, o advogado tem direito de acesso ao inquérito policial. Mesmo que sigiloso. O advogado tem direito. Ele tem direito de acessar as provas, né, que já estejam dentro do inquérito. Ele tem direito de pegar o inquérito, mas, Fábio, o inquérito não é uma investigação, o inquérito não é um procedimento onde está sendo apurado a prática de crime, sim. Mas e aí, Fábio, se o advogado tiver acesso, o cliente dele vai ter acesso também? Sim. É isso que a súmula quer. Investigações que vão entrar dentro do inquérito, o advogado tem direito de acessar.
É direito. Eu, delegado de polícia, eu não posso negar um advogado de ter acesso ao inquérito policial do seu cliente. Pode parecer absurdo, pode parecer maluco isso, mas é assim que o Supremo determinou. Vejam que quando a gente estuda, né, a gente fica mais crítico, não é verdade? A gente, meu Deus, que absurdo, né? Mas, lembrando de novo, não cabe a gente aqui fazer nenhum comentário, cabe a gente acertar a questão. Desculpa, gente, desculpa aqui. Vamos lá, vamos sobreviver a essa aula de hoje. Então, súmula número 13, número 14, 15, tá? Não é tão importante a 15. Aí temos a 16, 17, 18, 19, tranquilo, né? Isso, tranquilo. Opa, desculpa. Desculpa. Espirro aqui. 18, cara. 18 é importante. A dissolução da sociedade conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14. Gente, vou fazer para cá para ficar melhor, tá? Vou dar um exemplo aqui, né? Temos o governador. A esposa do governador, ela é inelegível ao final do mandato do seu marido. Então, terminou o mandato aqui do seu marido, ou durante o mandato, a esposa do governador, ela não pode se candidatar. Então, o governador ficou 4 anos, ficou mais 4. No final do segundo mandato, a esposa dele não pode vir candidata. A esposa dele, ela é inelegível. A gente chama isso, né? A esposa dele é inelegível, a gente chama isso de inelegibilidade reflexa, que é voltada para parentes de chefes do executivo, tá? Chefe do executivo. Aí o que estava acontecendo? Se o STF fez uma súmula, não é, de reiteradas decisões, né? Olha o que estava acontecendo. Eu sou governador, né? Vem aqui comigo, vem aqui comigo. Eu sou governador. E aí já vai terminar o meu mandato, certo? Eu me separava da minha esposa. Vamos separar aqui, amor. Vamos nos separar. Olha só, vamos nos separar, amor. Vamos divorciar mesmo. E aí se separava. E aí a esposa, no final do mandato, ela vinha como candidata. Ó, eu já estou separada daquele energúmero lá. Então não tenho mais inelegibilidade, não. E aí a esposa era eleita. E depois eles voltavam. Estão entendendo a situação? E depois eles voltavam. O STF falou, nananina não. Separação no curso do mandato, né? Vem aqui comigo. Separação aqui no curso do mandato. Separação de um curso do mandato não pode. Então, aqui, ó. Separação. Divórcio no curso do mandato, tá? No curso do mandato, não afasta a inelegibilidade. Não afasta a inelegibilidade. Separação não afasta. Cuidado com isso. Mas, cuidado. A morte afasta. A morte afasta a inelegibilidade. Como assim, Fábio? A esposa, ela é a esposa do governador, certo? Se o governador morrer, ela pode vir como candidata na próxima eleição, porque ele morreu.
Vamos lá. Eu sou a esposa do governador, se separa, na próxima eleição, ela não pode vir candidata. Mas se o marido dela morrer, aí na próxima eleição ela pode vir candidata. Tranquilos, beleza isso, muito legal, né? Muito legal. Questão, dá uma lida depois, tá, gente? No artigo 14, parágrafo 7º, questão, né? Temos a 20 e a 21, né, gente? 21 adora cair e pode cair em direito administrativo, processo administrativo, né? É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso. Cai pra caramba isso, hein? Não se pode cobrar depósito, dinheiro ou bens para que uma pessoa entre com recurso administrativo, tá? 22, da Justiça do Trabalho, 23, Justiça do Trabalho, 24, aqui, crime tributário, e a 25, né, meus amigos? 25, lá, direito constitucional. É ilícita a prisão de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Hoje, né, gente, prisão por dívida, a única que é possível é a do não pagamento, de quê, pessoal? De pensão, não pagamento de pensão, o quê? Alimentícia. Não pagamento de pensão alimentícia. Aqui no Constitucional também, súmula vinculante número 26, tá? Para efeito da progressão de regime de pena por crime hediondo ou equiparado, o juiz da execução observará a inconstitucionalidade do parágrafo do artigo 2º da lei. Ou seja, gente, é inconstitucional o cumprimento de pena totalmente em regime fechado. É direito do preso progredir de regime. O preso, ele tem direito de progredir de regime. Ele tem um direito de avançar, do fechado para o semiaberto, depois para o aberto. É um direito do preso. Tá? Lá na lei de crimes hediondos tinha lá uma alteração que colocou lá que o preso ele não poderia progredir. Se ele fosse condenado a 10, 15 anos, ele ia ficar os 10, 15 anos no regime fechado. Tá? Não, isso foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Beleza, tranquilos. Súmula vinculante número 27, 28, 29 e a 30. A 30 é aquela súmula que eu falei que ela foi aprovada, mas ela não foi publicada. Tá? Então o STF está aguardando o melhor momento para publicar ela. Então, enquanto ela não for publicada, ela não tem efeito. Enquanto ela não for publicada, ela não tem efeito, ela não produz efeito. Legal isso, né? Muito legal. 32, 33, 34, 35, tá? Que aqui, na parte de juizado especial, ela é muito importante. A homologação da transação penal, gente, é um acordo que você, que cometeu um crime de menor potencial ofensivo, acordo que é feito com o Ministério Público. Transação é um acordo que é feito com o Ministério Público quando você comete um crime de menor potencial ofensivo. A homologação da transação penal prevista lá no 9.099 não faz coisa julgada material e descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando ao Ministério Público a continuidade da persecução penal. A continuidade, tá, gente, do processo penal.
mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial. Então é o seguinte, você cometeu um crime de menor potencial ofensivo. E aí quando você vai para um juizado especial criminal, você fez um acordo, né? E aí o Ministério Público falou, olha, o nosso acordo é o seguinte, em 6 meses eu quero que você vá prestar serviços à comunidade, eu quero que você faça tal coisa, eu quero que você, o que o Ministério Público faz muito, pague cestas básicas a uma instituição de caridade, certo? E aí você assina o acordo, a transação penal, e você descumpre. Isso dá o direito para o Ministério Público continuar como se fosse, né, um crime normal. Você vai abrir um inquérito, vai abrir um procedimento criminal contra você, te denunciar. Tá bom? Muito bem, muito bem, muito bem. 36, aqui tá tranquilo, mas, né, 37, 37, 38, 39, tranquilo aqui, não tem muita coisa aqui muito importante. Eu tô aqui com a 42 e a 43, tá, que saíram juntas aqui, tá? E aí a 43, né, galera? Que essa que está bem aqui, ela tem a ver com a proibição do acesso, proibição da ascensão. O que é isso, Fábio? Se a pessoa passou em um concurso público, ela não pode ser promovida para um outro cargo, para uma outra carreira. Então, é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se, entrar sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Então, se você passou no concurso de técnico, na carreira de técnico, jamais você poderá ser promovido para a carreira de analista. Jamais. Tá? Então, se você é nível médio, quer vir para analista, tem que fazer um outro concurso. É isso que a súmula 43 está falando. Tá? É isso que a súmula 43 está falando. A 44, muito importante também, tá? Exigências eliminatórias em concurso devem ter fundamento em lei e não apenas no edital. Então, só lei pode sujeitar a exame psicotécnico em habilitação de candidato a cargo público. Apesar da súmula falar do exame psicotécnico, isso vale para qualquer outra restrição. Qualquer outra discriminação que o edital queira trazer, só lei pode trazer essa discriminação. Só lei pode trazer uma discriminação de eliminação de candidato a concurso público. Então, se um edital vier eliminar alguém num concurso público, discriminar alguém para que alguém seja proibido de fazer aquele concurso, esse critério para retirada da pessoa tem que estar fundamentado na lei da carreira daquela profissão. E não apenas no edital, como às vezes acontece. No meu concurso de delegado de polícia, vieram cobrando para delegado que a pessoa tivesse 3 anos de atividade jurídica. Que a pessoa tivesse 3 anos de atividade jurídica. Muitos candidatos que não tinham 3 anos de atividade jurídica ingressaram com mandado de segurança e conseguiram retirar, né, essa exigência do edital. Porque na lei dos delegados de polícia não tinha nada de 3 anos. Tá? Súmula vinculante número 45, importantíssima. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Então, se uma autoridade
se uma autoridade pública, ela tem o foro privilegiado dela na Constituição Estadual, e essa autoridade comete um crime contra a vida, ela comete um crime contra a vida, um homicídio, por exemplo, mesmo ela tendo foro privilegiado, mas na Constituição Estadual, essa autoridade, ela vai ter julgamento no tribunal do júri. Quem tem foro privilegiado só na Constituição Estadual, quem tem foro privilegiado só na Constituição Estadual e comete um crime contra a vida, vai para o tribunal do júri. Agora, quem tem foro privilegiado na Constituição Federal e comete um crime contra a vida, aí essa pessoa ela vai para o foro onde a Constituição Federal manda. Quem tem foro privilegiado na Constituição Federal, tá? Vai para e comete um crime contra a vida, vai para o lugar do foro onde a Constituição manda. A Constituição Federal manda. Agora, uma autoridade que tem um foro privilegiado só na Constituição Estadual e comete um crime contra a vida, não interessa o foro dela, ela vai ser julgada no júri popular por 7 jurados escolhidos dentre pessoas do povo. Tranquilos? Beleza. 46, 47, 48, 49, 50, tranquilos. A51 também. A51 também. Mas deixa eu só ver uma coisinha aqui que eu acho que eu acabei me enganando. Deixa eu vir aqui. Peraí. Vamos colocar aqui o site do STF. Súmulas vinculantes. Vamos ver aqui. Vou aqui entrar no site do STF, das súmulas vinculantes. Beleza. Tá aqui o site do Supremo. Eu não coloquei aqui, eu esqueci de colocar as outras súmulas aqui, né? Parei na apresentação na 51, não foi? Na apresentação aqui foi até a 51, mas temos mais, tá? Vou alterar aí no slide de vocês vai estar completo, tá? Súmula 52, 53, 54, tranquilo, dá uma lida. 55, muito importante a 55, tá? Súmula vinculante 55. Fala do auxílio alimentação não é para os servidores inativos, tá? Súmula vinculante 55. Súmula vinculante 55. O auxílio alimentação, que é o ticket. O auxílio alimentação não se estende para os servidores aposentados. Para os servidores aposentados, né? Que a lei fala aí inativos. Não se estende para os servidores aposentados, para os inativos. Beleza. E a última súmula, que é a 56, a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado no regime mais gravoso. Então, se um condenado ele tem que ir para o semiaberto,
e não tem vaga no semiaberto, ele não pode ficar no fechado. Vamos lá, um condenado ele já tem que progredir para o semiaberto. Ele está no fechado, regime fechado, que o cara não sai para nada. Ele tem direito de progredir para o semiaberto, mas não tem vaga no semiaberto. Ah, Fábio, então deixa ele no fechado. Não. Libera ele. Libera ele com tornozeleira eletrônica. Absurdo, né? Mas o que eu falei? Não é para a gente se bater com isso aqui. É para a gente memorizar. Então, se um criminoso, um condenado, ele já tem tempo para ir para o semiaberto e não tem vaga no semiaberto, ele não pode ficar no fechado. E aí, Fábio, libera ele, vai para a rua e coloca a tornozeleira eletrônica. Gente, matamos aqui toda a parte teórica de súmulas vinculantes, né? Mais de uma hora? Olha aí, mais de uma hora, né? Muito obrigado para você que está aí assistindo aqui, mais de uma hora. O som de vocês está com o nariz todo entupido aqui, mas a gente está junto aqui nessa batalha, não é verdade? E agora a gente vai resolver algumas questões, tá? A gente vai resolver algumas questões. Na verdade, eu peguei todas as questões de súmula vinculante aqui dessa parte de teoria, né? Da parte de teoria, principalmente. Eu peguei aqui só para você ver como é que isso aqui é cobrado também, tá bom? E aí a gente vai resolver essas questões aqui no próximo bloco. Então, no próximo bloco, eu já venho com vocês aqui nas questões, tá bom? Então, aguardo você até daqui a pouquinho. Voltando aqui, pessoal, para mais um ponto aqui, né, para a gente fechar aqui a nossa aula de hoje. O professor de vocês aqui tá, né, nas últimas aqui, com um pouco de febre, mas a gente está na batalha aqui, passando aqui o conteúdo para vocês, né? Eu acredito que a gente aqui qualquer questão aqui de súmula vinculante que vier, a gente vai arrebentar. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui nas questões, como é que isso aqui geralmente é cobrado. Né? Temos aqui a questão de número 1, né? A questão número 1, vem dizendo assim: é garantido ao defensor do investigado o pleno acesso a documentos já anexados ao procedimento investigatório, mesmo que o inquérito policial esteja classificado como sigiloso. Gente, corretíssimo, né? Aqui essa questão aqui ela está correta, né? Direito do defensor, né? Ele ter acesso a essas provas em inquérito policial. A gente falou isso aqui, súmula vinculante número 14, não é isso? Então, súmula vinculante número 14, tá? Então, mesmo que o inquérito do policial seja sigiloso, o advogado tem acesso. O advogado tem direito de acessar o inquérito do seu cliente, tá bom? Tranquilos, muito legal aí, questão de número 1 certa. Questão número 2, vamos lá. Não se admite o manejo de reclamação constitucional contra ato administrativo contrário à súmula vinculante durante a pendência de recurso administrativo. Beleza, olha só. Pendência de recurso administrativo quer dizer que ainda não se esgotou, não houve ainda o esgotamento das vias administrativas. Você tem pendência, não acabaram, né? Não se esgotou todos os recursos na esfera administrativa. Então, se não se esgotou todos esses recursos na esfera administrativa, não pode entrar com uma reclamação contra ato administrativo violador de súmula vinculante junto ao STF. Foi isso que a gente viu, não foi? Até aqui tá certo. Todavia, esgotada a via administrativa e judicializada a matéria, ou seja, entrado com uma ação na justiça, a reclamação constitucional não obstará a interposição dos recursos eventualmente cabíveis e a apresentação de outros meios admissíveis de impugnação. Então, essa questão aqui ela está certa, tá, gente? Só para que você entenda, mesmo que você entre com uma reclamação junto ao STF
contra um ato administrativo violador de súmula vinculante, você pode entrar com outras medidas para atacar esse ato administrativo também. É possível você ingressar com outras medidas para atacar um ato administrativo violador contrariador de uma súmula vinculante. Tá? Então, quando esgotou os recursos administrativos, abre, né, um caminho, que é a reclamação para o STF. Mas a pessoa prejudicada, né, por esse ato administrativo, que está violando uma súmula vinculante, ela também tem outros caminhos. E é isso que a questão está dizendo. Tá? Por isso que essa questão aqui está correta também, a questão de número 2. Tá? A questão de número 2. Vamos ver aqui a questão de número 3, né? A questão número 3, ela diz o seguinte, olha só, o STF poderá aprovar por reiteradas decisões sobre a matéria, súmulas com efeito vinculante, sendo estas passíveis de revisão mediante provocação dos legitimados para a propositura de ação de inconstitucionalidade. A questão está correta, pessoal, correta. É exatamente isso que eu quero que vocês lembrem, tá? Então, a súmula vinculante, ela vai ser pelo STF. Quem pode propor, né, a criação, a revisão, a anulação de uma súmula vinculante? O próprio STF, mas também os mesmos legitimados lá da ação declaratória de constitucionalidade. Lembrando que esses aqui não são os únicos, isso aqui não é exclusivo, tá? Existem outros legitimados, existem outros legitimados na lei das súmulas vinculantes, tá? Das súmulas vinculantes. Existem outros. Questão 3, certa. Questão 3, certa. Questão número 4, né? Questão número 4 vem dizendo: súmula aprovada pelo Supremo Tribunal Federal mediante 2 terços. Gente, sempre decora isso aqui, né? A súmula é por 2 terços. Tem que ser só o STF, né? De seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, não vincula a administração pública, mas somente os órgãos do Poder Judiciário. Pelo amor de Deus, questão aqui, você que é meu aluno, é erradíssima, né? Uma súmula vinculante, ela vincula todo mundo, né? Ela não vai vincular o próprio STF e ela não vai vincular o Poder Legislativo na sua função típica de legislar. Tá? Mas ela vai vincular todo mundo, toda a administração pública, direta e indireta, todos os tribunais, né? Pelo amor de Deus, você não errou essa 4, né, meu amigo? Né, minha amiga, você não deve ter errado essa 4, você acabou de acertar uma questão aí da Defensoria Pública da União, tá bom? De técnico lá da Defensoria Pública da União. Que legal, né? Que legal, que legal, que legal. Temos agora aqui a nossa questão de número 5. Vamos dar uma olhada aqui na questão de número 5. A questão número 5, ela vem dizendo exatamente o seguinte. Olha só o que diz aqui a 5. O Supremo Tribunal Federal poderá, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir da sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante com relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Certa ou errada, galera? Certa ou errada? O que você marcaria aí, hein? Certo, errado? Correto, né, gente? É igualzinho lá. Tá igual o artigo 103A da Constituição Federal, né? Tá tudo perfeito. Não temos aí dificuldade nenhuma, né? Dificuldade nenhuma em acertar essa questão. Temos agora a questão de número 6, né? Em decorrência do princípio da separação dos poderes, olha só, súmulas vinculantes editadas pelo Supremo Tribunal Federal têm sua eficácia restrita a atos e decisões na esfera do Poder Judiciário. Está dizendo que a súmula vinculante só é para dentro do Poder Judiciário. Certo ou errado, pessoal? Errada, galera, errada. Súmula vinculante é para
todo mundo, todo mundo, tá? Então, súmula vinculante é para todo mundo. É errada aí a questão de número 6. É errada aí a questão de número 6. Vamos lá, todo mundo preparado aí? Estão acertando, gente? Estão acertando? Né? Muito fácil, né? Muito fácil, muito fácil. Vamos para a questão de número 7, né? Vamos para a questão de número 7. Uma súmula vinculante editada pelo Supremo Tribunal Federal terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, não atingindo, pelo princípio da separação dos poderes, os poderes legislativo e executivo, que possuem meios próprios de vinculação dos seus atos. É errado, né, pessoal? Oi, Fábio, tá ficando fácil, meu amigo, tá ficando fácil porque você está estudando, né? Você está estudando direitinho, está recebendo as orientações adequadas, então tá ficando fácil mesmo, né? Súmula vinculante é para todo mundo, né? É para todo o judiciário, legislativo, executivo, só com aquelas caveirinhas lá. Lembrando que o judiciário não é voltada, ela não é aplicada para o próprio judiciário e nem para o legislativo na sua função típica, né? Mas aqui do jeito que a questão colocou, ela está errada. Muito bem, questão de número 8. Muito interessante aqui essa questão número 8, né? Muito interessante aqui a questão número 8. Olha só o que ela diz aqui. Interposta a reclamação em face de ato judicial que tenha contrariado o preceito consagrado em súmula vinculante do STF em matéria constitucional, esse tribunal poderá anular ou reformar a decisão exorbitante. Gente, ele está dizendo aqui que teve uma decisão que contrariou súmula vinculante. Que contrariou uma súmula vinculante. E aí foi feita uma reclamação ao STF. Nesse caso, foi feita uma reclamação ao STF. Nesse caso, o STF, se julgar essa reclamação procedente, o STF ele vai anular essa decisão, ele vai cassar essa decisão. Não tem nada de reformar. E não vai mudar, ele vai anular, vai acabar com essa decisão e vai mandar que seja feita uma outra decisão, determinar que uma outra decisão seja realizada, né? Uma outra decisão seja proferida, com ou sem a utilização da súmula vinculante. Tá? Mas do jeito que a banca colocou aqui, ela está errada. Só de colocar aqui reformar a decisão, você já colocou aí, já colocaria que essa questão estaria errada. Tranquilos? Muito legal isso aqui, né? Muito legal isso aqui. Questão de número já. Todo mundo? Deu para copiar? Isso aqui a gente já falou na aula, né? Na aula de teoria, né? Isso aqui está tranquilo. Questão de número 9. Pelo amor de Deus, gente, essas questões aqui são questões de concurso que caíram em provas de CESP, né? Vocês estão vendo aí, não tem como errar, né? O Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do Supremo Tribunal Federal, pode aprovar súmulas com efeito... Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você não vai errar isso. O Superior Tribunal de Justiça, ele pode aprovar a súmula com efeito vinculante? Não, pessoal. Questão aqui é erradíssima. Questão errada. Errada. Tranquilo? Tem nem o que falar aí, já explicou isso aí, né? Questão 10. Súmula vinculante deve ser aprovada você é meu aluno, gente. Você vai olhar, o que eu falei para vocês já? A gente vai fazer a nossa prova rindo de alegria, porque você já vai chegar lá na prova aprovado. Você vai olhar para essas questões aqui, enquanto o teu concorrente ele vai estar desesperado,
né? Ele vai estar chorando, você vai estar você vai estar rindo, você vai sair da prova leve, você vai sair assim, ó, oh, meu Deus, essa foi a melhor prova que eu já fiz na minha vida. Você vai sair assim, porque você está estudando aqui com a gente, tá? Você pode ver, não é esse bicho de 7 cabeças essa banca, o CESP. Não é esse bicho de 7 cabeças. Não é para ter medo, é para ter garra. Não é medo, é garra. Tá? Você está vendo, a gente vai pegar esse CESP, a gente vai dar só na cara dele. Pô, cada questão dessa aqui é uma porrada que tu tá dando no cara que elaborou a prova e tentou, né, acabar com teus sonhos. O cara que elabora uma questão dessa, de cada uma dessas questões, ele está querendo acabar com os teus sonhos, com o teu futuro. Mas você está, ó, pô na cara dele. Questão 10, pelo amor de Deus, né? Errada. Questão de número 11. Vamos lá. Questão número 11. Diz aqui a questão número 11. Editada pelo Supremo Tribunal Federal, em se tratando de matéria constitucional, ou pelo Superior Tribunal de Justiça, em caso de matéria infraconstitucional, súmula com efeito vinculante. Precisa falar alguma coisa? STJ edita a súmula vinculante? Questão número 12. Questão número 12. A súmula com efeito vinculante, que deve ser editada pelo... Meu Deus do céu, não acredito que alguém vai errar isso no dia da prova. Não acredito. Não acredito. Só quem edita a súmula vinculante é o Supremo Tribunal Federal. Somente só, não tem exceção. Beleza? Questão 12 aí, errada. Questão 12 aí, errada. Vamos lá. A súmula com efeito vinculante, que deve ser editada com exclusividade... Gente, não sei nem por... né? Estão vendo aí. Tribunal Superior. Né? Aqui, os tribunais superiores, quando ele fala, ele está falando do STJ, o TST, o TSE, o STM. Ele está falando desses caras aqui. Essas súmulas, esses tribunais, eles não editam súmula vinculante. É só o STF. É só o STF. Questão 14. A súmula com efeito vinculante, que deve ser editada pelo Supremo, até que enfim, hein? Até que enfim, restringe, reduz o poder decisório dos juízes singulares. Essa aqui exige um pouco de conhecimento, de interpretação do que a gente está estudando. Uma súmula vinculante, editada pelo Supremo Tribunal Federal, ela restringe, ela reduz o poder de decisão dos juízes? Não estou ouvindo. Sim ou não? Sim ou não? Sim, gente, essa questão está correta. O juiz, ele tem restringida o seu poder de decisão, pois ele não pode decidir contrário, a uma súmula. Tá? Ele não pode decidir contrário a uma súmula. Tranquilo isso, né? Questão correta. Vamos lá. Questão de número 15. Muito legal aqui a 15. A emenda constitucional número 45, que eu falei para vocês que é a emenda da reforma do Poder Judiciário, não é isso? Introduziu a súmula vinculante no direito brasileiro. Beleza, certo, está dentro da parte histórica aqui que eu falei para vocês, não foi? Para ter efeito vinculante, a súmula deve ser aprovada por um quórum qualificado de 2/3 dos ministros do STF. Questão número 15 está correta. Questão número 15 está correta. 2/3, sim, é um quórum qualificado. Quórum qualificado é um quórum alto, né? Um quórum que exige um número muito alto de membros, né? De 11 exige-se 8, né? Então, questão 15 correta.
Questão 16, né? A questão 16 ela vem dizendo o seguinte: o STF poderá, de ofício ou por provocação, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula, né, que a partir da publicação na imprensa oficial terá efeito vinculante, apenas em relação aos órgãos do Poder Judiciário. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, questão errada, né? Já vimos várias questões parecidas com essa, né? Questão 16, errada. Questão agora 17. Olha o que diz aqui a 17. Uma vez editada uma súmula vinculante, a figura criada pela Emenda Constitucional número 45, todas as decisões judiciais e administrativas devem seguir o entendimento do STF. Quanto ao STJ, embora ele seja uniformizador da interpretação da lei federal, não está autorizado a expedir essa espécie de súmula. Gente, correto, finalmente, né? Finalmente o CESP colocou uma questão aí onde, né, falou direitinho exatamente o que eu quero que você memorize. O STF é só ele quem faz as súmulas vinculantes, não cabendo ao STJ esse tipo de súmula. Perfeita, perfeita essa questão. Essas questões, gente, são exatamente para a gente fixar mais o assunto, para a gente realmente, né, criar, né, esquemas dentro da nossa mente que nunca mais a gente vai esquecer, tá? Então a gente está fixando aqui o assunto de uma forma que na prova eu quero que você lembre, tá? Na prova eu quero que você lembre. Muito bem. Temos agora aqui a questão de número 18, né? Por não ter legitimidade para propor a edição, a revisão, o cancelamento de súmula vinculante, o defensor público geral Defensor público geral da União não tem legitimidade? Não, Fábio, ele não está lá na Constituição. Tem, gente. Essa questão aqui está errada. Ele tem legitimidade, defensor público geral. Os tribunais superiores podem propor ao STF aprovação, revisão, cancelamento, e os municípios. Além daquele pessoal lá, os legitimados para ação direta de inconstitucionalidade. Tá? Além daqueles legitimados, que são os legitimados para ação direta de constitucionalidade, que podem propor, né, a criação, a revisão e o cancelamento de súmula, temos mais 3 pessoas, 3 autoridades nos órgãos, lá na lei das súmulas vinculantes, que é o Defensor Público Geral da União, os tribunais superiores, tribunais de justiça, todos os tribunais, bem como os municípios, de forma incidental, dentro dos processos em que eles sejam parte, também eles podem pedir, tá, essas alterações de súmulas vinculantes ao STF. Olha, gente, fácil. Você lembrou da aula, você matou essa questão errada, tá? A questão 19, a súmula vinculante deverá especificar quais órgãos da administração pública direta e indireta estarão vinculados. Errada, gente. A súmula vinculante não tem que especificar nada. Ela já vale para todo mundo. Não vai existir súmula vinculante só para a União, uma súmula vinculante só para município, só para o poder legislativo. Não vai, não. Quando vem uma súmula vinculante, ela é para todo mundo. Toda a administração direta, indireta e todos os demais órgãos do Poder Judiciário. Tá? Beleza, errada. Questão 20. A sua observância, né, aqui, sua observância das súmulas vinculantes não é obrigatória para o Distrito Federal e território, por não haver previsão expressa no texto constitucional. Errada. Súmula vinculante é para toda a administração pública, direta e indireta, estados, municípios, Distrito Federal, territórios, todo mundo. Todo mundo. E aí, meus amigos e minhas amigas, 20 questõezinhas que nós matamos aqui de súmulas vinculantes. Era uma aula que eu estava querendo passar para vocês aqui, porque eu sei que vai valer muito a pena, né? São 2 assuntos aqui no Direito Constitucional que eu estou apostando
para esse concurso público do Tribunal de Justiça do Amazonas, que é o assunto súmulas vinculantes, é um desses assuntos, e o outro assunto é Conselho Nacional de Justiça, tá? Então, CNJ é um dos assuntos que eu estou apostando muito também para a nossa prova, tá bom? Olha, meu muito obrigado, tá? Desculpa hoje a aula aqui, professor, fungando toda hora, né? Mas realmente, o professor de vocês aqui está no sacrifício para trazer esse assunto para vocês de forma adequada, de forma que realmente vocês agora, né, peguem esse assunto, dê uma papirada, né, dê uma memorizada e juntos nós vamos conquistar a tão sonhada aprovação, tá bom? Um grande abraço, tchau, galera!